Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma das nossas reflexões bíblicas nessa noite de domingo com a série sobre Timóteo, a série que nós estamos fazendo chamada Timóteo Vivendo a Missão. E para continuarmos com ela, nós leremos novamente 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 7, onde o texto bíblico diz: Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Como nós já mencionamos outros domingos, nessa série nós estamos aprendendo sobre como podemos cumprir bem a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos aprendendo com o que Paulo ensina a Timóteo. Paulo foi esse homem dedicado à missão que ensina nessas cartas a Timóteo, um outro homem também dedicado à missão, como ele pode cumprir bem a obra que lhe foi confiada. Nós estamos olhando para isso, entendendo os princípios do que Paulo ensina a Timóteo e aplicando esses mesmos ensinos para as nossas vidas, como nós também podemos cumprir bem a nossa missão como cristãos no século XXI. Domingo passado nós começamos a ler esse capítulo 2 e nós vimos que esse é considerado um dos capítulos mais complicados da Bíblia por muitos teólogos. Esse capítulo é tão curtinho, com apenas 15 versículos, mas ele traz 3 das questões mais debatidas entre os cristãos já há muitos séculos. Domingo passado nós vimos a primeira parte desse capítulo, quando Paulo diz a Timóteo que ele precisará para cumprir a sua missão, e a igreja de Éfeso também precisará para cumprir a sua missão como igreja de oração. Muita oração. Lembre-se, como nós já mencionamos, que Timóteo era pastor na igreja de Éfeso. E essa igreja tinha muitos conflitos internos entre aqueles cristãos que eram de origem judaica e os cristãos que eram de origem não judaica, chamados de gentios. Paulo escreve a Timóteo que Timóteo precisaria na sua vida pessoal e a igreja precisaria na sua vida comunitária de muita oração de uns pelos outros para vencer aqueles conflitos que eles enfrentavam. Paulo aponta que a solução para os conflitos internos, para essas discussões vazias que a igreja estava caindo, não era discutir, discutir e discutir ainda mais, mas orar, orar, orar e orar ainda mais. Orar uns com os outros e orar uns pelos outros. E Paulo diz também que além de orar uns pelos outros, eles deveriam orar pelos governantes. É importante lembrar que nessa época em que Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, o governante da época, o imperador romano da época era Nero. Esse imperador que realizou uma perseguição muito forte, muito cruel contra os cristãos. Ainda assim, Paulo diz que os cristãos devem sempre orar pelos governantes. Por esse ponto que nós chegamos na primeira polêmica. Nós vimos que muitos cristãos usam esse texto para dizer que outros cristãos nunca podem fazer oposição ao governo de seus países, apenas orar por eles. Nós analisamos várias passagens bíblicas e nós percebemos que não é bem isso, não é isso que o texto está realmente dizendo. Os cristãos podem sim, têm sim o direito a fazer oposição aos governantes, se entendem que esses governantes não governam de acordo com os valores do Senhor. Mas ainda assim, uma coisa que os cristãos nunca podem fazer é deixar de orar pelos seus governantes. Bom, Paulo continua então nesse texto que nós lemos e ele explica o porquê que os cristãos devem sempre orar uns pelos outros e orar também pelos seus governantes. Para que nós tenhamos, tanto no âmbito pessoal, quanto familiar, quanto da nossa sociedade, vidas calmas e tranquilas, para que assim nós possamos seguir na missão de anunciar a salvação que só há no Senhor Jesus Cristo. Nos versos 3 e 4, Paulo diz que isso é bom e agradável diante de Deus, que deseja que todos sejam salvos.
E aí é que a gente chega à segunda polêmica desse texto. Quando a gente lê a princípio, a gente meio que passa por cima dessa frase e a gente não vê à primeira vista uma polêmica nisso. Mas esse texto se torna polêmico porque algumas pessoas tentam usá-lo para justificar o universalismo, a doutrina de que todas as pessoas, todos os seres humanos, independentemente de crer ou não no Senhor Jesus Cristo, serão salvos no final da história. Essas pessoas dizem, não está aqui escrito que Deus quer que todos sejam salvos? Essas pessoas citam também 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, onde Pedro diz que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Citam ainda João, capítulo 3, verso 17, onde o Senhor Jesus Cristo diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, quando eu olho para essa doutrina do universalismo, de que todos de uma maneira ou outra serão salvos, quer crendo no Senhor Jesus Cristo, quer não crendo, eu até entendo porque muita gente se sente atraída por essa maneira de pensar. Se você parar para pensar bem, o universalismo ele é ao mesmo tempo fácil e bonito. Ele é fácil porque ele não implica em um compromisso com Cristo. No universalismo, não é preciso levar uma vida de comprometimento com Cristo, com a sua palavra e com seus ensinamentos. Se todos vão ser salvos no final das contas, não importa se você vive com Cristo ou não. Se você não vive uma vida comprometida com Cristo, você não tem conflito com os mundos e com o mundo e com os seus valores. Está vendo como a vida fica muito mais fácil pela perspectiva do universalismo? Além de fácil, o universalismo é bonito. É bonito porque ele não implica em uma exclusividade de Cristo como caminho para a salvação. Se todos vão ser salvos no final das contas, eu não preciso sair por aí anunciando às pessoas que só Jesus salva. E isso é bonito porque está de acordo com o politicamente correto da nossa época, não é? Quando eu não anuncio que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação e eu digo que todos vão ser salvos, independentemente de crer nele ou não, eu passo um ar de pessoa evoluída, tolerante, muito respeitosa com a fé alheia, porque eu admito que todos os caminhos, de alguma maneira, levarão a Deus. É compreensível que muita gente se sinta atraída pelo universalismo. Como eu disse, ele é fácil e é bonito. O único problema é que ele não é verdadeiramente bíblico. Eu sei, ele até parece bíblico, porque ele pinça algumas passagens bíblicas fora do seu contexto e faz parecer que ele é biblicamente embasado. Mas a verdade é que ele não é. Veja, o universalismo não é bíblico porque ainda que ele possa ser diferido de alguns textos bíblicos isolados e tirados do seu contexto, ele não reflete a mensagem que a Bíblia como um todo ensina. O problema do universalismo é que para crer nele você precisa ignorar muitas outras passagens bíblicas que afirmam inequivocamente a existência do inferno como destino daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 3, verso 18, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo fala de si mesmo como Filho de Deus, ele diz, quem crê nele, no Filho de Deus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê já está condenado. Em Mateus capítulo 25, versos 31 a 36, o Senhor Jesus Cristo afirma claramente que aqueles que não vivem a fé nele na prática irão para o castigo eterno. E Hebreus capítulo 10 vai ainda um pouco mais longe para nos explicar tudo isso. Hebreus capítulo 10, versos 26 a 27 dizem: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os filhos de Deus.
E ainda Hebreus capítulo 10, mas no verso 29 o texto bíblico diz: imaginem o quão mais severo castigo merecerá aquele que insultou o Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e com isso afrontou o Espírito da graça. Nesse texto, o autor de Hebreus está nos dizendo claramente que aquele que recusa Jesus Cristo e não vive como ele ensina, se faz inimigo de Deus, porque está insultando o seu Filho que veio ao mundo e morreu para nos oferecer a salvação. Quem recusa o Senhor Jesus Cristo se faz de inimigo de Deus, porque está fazendo pouco caso do sacrifício que ele realizou na cruz, derramando o seu próprio sangue. E isso, conclui o autor de Hebreus, é uma afronta ao Espírito de Deus que nos oferece a sua graça por meio desse sacrifício. Cristo derramou seu sangue na cruz e morreu uma morte terrível para que tivéssemos acesso à salvação. Recusá-lo é desprezar os seus sofrimentos, como que dizendo que eles foram por nada. O que a Bíblia está nos mostrando nesse texto é que o Senhor Deus leva sim para o lado pessoal aqueles que desprezam o seu Filho e os sofrimentos que ele passou. Você também não levaria para o lado pessoal se alguém visse o sofrimento de um de seus filhos e o desprezasse? Pois é, o Senhor também leva. Um destino muito triste e doloroso está diante daqueles que desprezam o Filho de Deus e o sacrifício que ele realizou na cruz. Por isso é tão importante a nossa missão de anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o caminho para a salvação, o único caminho para a salvação. É interessante analisar também João capítulo 14, verso 6. Aquele texto tão conhecido onde o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse texto o Senhor Jesus Cristo diz que ele é o caminho. Ele não diz que ele é um caminho, ele é o caminho. Ele não diz que ele é uma das verdades, mas ele é a verdade. E ele não diz que ele é uma das possibilidades para se chegar à vida, mas ele é a vida. Ele mesmo. Essa passagem é muito importante para entendermos essa questão da salvação. Ela combina muito bem com Hebreus capítulo 10, versos 19 a 20, onde o autor bíblico diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Esse texto está dizendo que Jesus, com o seu sacrifício na cruz, abriu o caminho e tornou-se o único caminho para que pudéssemos nos chegar a Deus. Mas veja um detalhe interessante sobre essa metáfora do caminho. Para eu chegar a algum lugar que eu quero ir, eu preciso não apenas saber que existe um caminho. Não basta que alguém tenha aberto um caminho e que eu saiba qual é esse caminho. Eu preciso me levantar de onde eu estou e ir caminhar para chegar até onde eu desejo, não é mesmo? Para chegar até onde eu quero, eu preciso caminhar no caminho, caminhar pelo caminho. Então veja, é nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo diz que ele é o caminho. Não basta que Jesus tenha aberto o caminho no seu sacrifício na cruz, e não basta que eu saiba mentalmente que Jesus é o caminho, o único caminho para se chegar a Deus. Para chegar até a eternidade prometida, eu preciso me levantar e ir caminhar em Cristo para chegar até o outro lado. Não basta saber que Jesus Cristo é o caminho estabelecido por Deus para chegarmos à salvação. É preciso que eu me entregue a uma vida de caminhada com Ele. A isso nós damos o nome de conversão. É por isso que Pedro diz lá em Atos capítulo 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro caminho há para se chegar ao Senhor e à eternidade com Ele, senão ao Senhor Jesus Cristo. E é aí que nós podemos entender esse texto. Quando Paulo diz que o Senhor quer que todos sejam salvos, é exatamente isso que ele está dizendo. O Senhor deseja, sim, que todos sejam salvos. Mas na sua soberania, ele estabeleceu que haverá apenas um caminho para a salvação: Jesus Cristo, seu Filho. Ele quer que todos caminhem por esse caminho. Como um pai verdadeiramente amoroso que ele é, ele dá aos seus filhos a liberdade de caminhar nesse caminho ou não. Não é exatamente o que nos diz a parábola do filho pródigo, contada pelo Senhor Jesus lá em Lucas, capítulo 15. Essa parábola conta de um filho que resolveu se afastar do seu pai. Acreditando que a vida não era boa o suficiente perto do pai, debaixo do teto do pai, segundo as regras do pai, ele resolve se afastar. O texto demonstra claramente que aquele pai ama o seu filho, ama a ponto de dar liberdade ao seu filho e deixá-lo se afastar dele, se o filho assim o quer. O verdadeiro amor não está em tentar obrigar o outro, robotizar o outro para que ele sempre fique comigo. Mas o verdadeiro amor está na liberdade de deixar o outro ir, se ele quiser. O Senhor nos ama tanto, mas tanto, que sim, Ele nos concedeu um caminho para que nos afastemos dele. Mas Ele nos ama tanto também, que Ele nos criou um novo caminho para retornarmos a Ele. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Como um verdadeiro Pai amoroso, Ele não quer que nós fiquemos com Ele porque não temos opção ou porque somos obrigados. Mas Ele quer que nós fiquemos por Ele, com Ele, simplesmente por amor. Mas a Bíblia também nos mostra que ao mesmo tempo que o Senhor é amoroso, Ele também é justo. Ao mesmo tempo que Ele é amoroso para nos dar a liberdade de escolher, Ele é justo para nos deixar viver as consequências das nossas escolhas. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, resume muito bem tudo isso. Quando o Senhor diz diretamente ao povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Com essa fala, o Senhor faz uma súplica muito clara ao seu povo. Eu tomo os céus e a terra e toda a criação como testemunho que eu sempre tenho posto diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Mas por favor, diz o Senhor, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olhando para esse texto, pela perspectiva do Novo Testamento, nós já sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida. Nesse texto, o Senhor está dizendo: escolhe, pois, Jesus, para que vivas tu e a tua descendência. Porque se você não escolher o caminho, não escolher a minha verdade, não escolher a vida, só haverá graves consequências para você. É nesse sentido que Pedro disse lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Ele quer sim que todos venham a entender que só há salvação por meio de Jesus Cristo. Aí fica fácil entender o que nós lemos aqui em Timóteo. Sim, o Senhor deseja que todos sejam salvos. Por isso enviou o Senhor Jesus Cristo ao mundo para ser a salvação e nos enviou ao mundo para anunciar essa salvação que só há nele. E aí fica fácil também entender o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer quando disse lá em João 3,17. Ele disse que de fato não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Ele estava falando ali daquela primeira vinda na qual ele estava no mundo. Ele não veio para condenar o mundo, para julgá-lo naquele momento, mas veio para salvá-lo. Mas depois ele nos lembra
lá em Mateus 25, versos 31 a 46, que chegará o dia no qual ele virá em glória e poder com todos os seus anjos, todas as suas tropas celestiais, para julgar o mundo. E ai daqueles que não viveram nele, não caminharam no caminho dele, viveram pelas mentiras do mundo e não escolheram a vida. Em suma, o Senhor deseja que todos sejam salvos, mas estabeleceu que o caminho é Jesus Cristo. Ele colocou esse caminho à disposição de todos e nos enviou ao mundo para anunciar esse caminho aberto a todos, mas apenas aqueles que crerem e caminharem em Cristo é que serão salvos. Eu sei, o universalismo é mais fácil, é mais bonito, é mais politicamente correto, mas lamento, ele não é a verdade bíblica. Afinal, você prefere uma mentira agradável ou a dura verdade da Bíblia? A mentira agradável não leva a lugar nenhum. A dura verdade bíblica nos leva à salvação em Jesus Cristo. Por isso Paulo prossegue nos versos 5 e 6. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos amou tanto e encarnou como homem para vir ao mundo e se oferecer como resgate por todos. Nesses versos 5 e 6, Paulo resume o que é Evangelho. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mediador, aquele que faz o meio do campo, aquele que faz o caminho para se chegar de um lado ao outro. Deus, o único Deus, Jesus Cristo, o único meio, o único caminho, a única verdade e a única vida para se chegar ao outro lado. Aquele que se fez homem e veio ao mundo e se ofereceu pelo resgate, pela salvação de todos. Com tudo isso, o que Paulo está dizendo a Timóteo, meu filho, para cumprir bem a sua missão, a missão que o Senhor te deu, além de orar muito e levar a igreja a orar muito, você também tem que lembrar que a salvação é um caminho oferecido a todos. Jesus morreu para que todos tenham salvação. É seu papel e sua missão anunciar a todos que o caminho está disponível, mas as pessoas precisam tomá-lo. Timóteo, meu filho, não ceda às pressões do mundo, às pressões do politicamente correto, às vaidades do mundo e comece a pregar algo diferente. Lembre sempre na sua missão, lembre sempre as pessoas que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Isso tem que ser anunciado a todos. Essa é também a nossa missão. Esse é também o ensinamento de Paulo a nós. Se queremos cumprir bem nossa missão, não podemos e não devemos ceder às pressões do mundo de fingir que todos os caminhos levam a Deus. Não, há apenas um caminho, uma verdade e uma vida. Precisamos nos apegar a essa verdade e anunciar essa verdade às pessoas à nossa volta, ainda que não sejamos bem vistos por isso, ainda que não sejamos bem quistos por isso. Mas essa é a dura verdade que a Bíblia nos ensina e que levará as pessoas a chegar ao Senhor. Por fim, é importante lembrar de algo que Paulo nos ensina lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, Paulo está falando sobre as pessoas que estão perdidas, que ainda não sabem que o único caminho para o Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E ali, no verso 14, Romanos 10, 14, Paulo pergunta: como, pois, ouvirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como o mundo saberá que Jesus é o único caminho se nós não formos e anunciarmos? Por isso é tão importante que vivamos para cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu.
Que o Pai nos ensine, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito, a anunciar ao mundo a salvação que só há no Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelas tantas bênçãos que o Senhor tem repetidamente nos concedido a cada dia, Pai. Muito obrigado por tamanha generosidade do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou tanto, a ponto de enviar o Senhor Jesus Cristo para ser a salvação às nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe ao conhecimento de que Ele é o único caminho para nos chegarmos a Ti. Mas, Pai, nós pedimos também, ajuda-nos a mostrar isso às pessoas. Ajuda-nos a resistir às pressões sociais que tanto sofremos, Pai, para continuar anunciando que só o Senhor Jesus Cristo é a Tua salvação para o mundo, para todo aquele que nele crer. Ajuda-nos a anunciar, Pai, a viver para a Tua missão. É o que nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação, que o Senhor os abençoe e uma boa semana.